Mais uma vez, boa tarde e mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, são 15 horas e 30 minutos pontualmente pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias nesta edição da tarde do Redação HIT. E hoje aconteceu a abertura da sessão plenária da COP30 em Belém e, em seu discurso, o presidente Lula fez um alerta sobre as mudanças do clima e que as pessoas estão sentindo os impactos dessa mudança. Vamos ver. Em um cenário de insegurança e desconfiança mútua, interesses egoístas imediatos preponderam sobre o bem comum de longo prazo. O ano de 2024 foi o primeiro ano em que a temperatura média da Terra ultrapassou 1,5 grau acima dos níveis pré-industriais. As pessoas podem não entender o que são emissões ou toneladas métricas de carbono, mas sentem a poluição. Podem não assimilar o significado de um aumento de 1,5 grau na temperatura global, mas sofrem com secas, enchentes e furacões. O combate à mudança do clima deve estar no centro das decisões de cada governo, de cada empresa e de cada pessoa. E olha só essa história, um apartamento ficou completamente destruído após um incêndio lá no Rio Grande do Sul. Mas o detalhe curioso é que a única coisa que não foi atingida pelo fogo foi uma Bíblia. Vamos ver essa história. Um incêndio atingiu um apartamento no quarto andar de um prédio em Carazinho, no Rio Grande do Sul. E, segundo os bombeiros, um exemplar da Bíblia Sagrada ficou quase intocado pelas chamas. A Bíblia, que estava aberta em um balcão, estava praticamente sem queimaduras, enquanto a televisão, que estava ao lado, ficou completamente derretida. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo teve início perto do sofá da sala e rapidamente se espalhou para a cozinha e parte do corredor. O incêndio teria sido provocado por um problema no sistema elétrico do imóvel. Uma idosa que morava no apartamento conseguiu deixar o local e não ficou ferida. Mas o cachorro dela precisou ser resgatado e chegou a ser encaminhado para um médico veterinário, mas passa bem. E para falar mais sobre esse caso tão curioso, nós vamos conversar agora com um dos bombeiros lá de Carazinho, onde aconteceu essa ocorrência. Olha só, nosso convidado é o Tenente Osmar de Moraes, que é comandante do pelotão de bombeiros lá da cidade de Carazinho. Boa tarde, seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde a todos os telespectadores. É um privilégio poder fazer parte deste espaço para falarmos sobre este fato que é muito significativo e marcante aqui para a nossa comunidade. Com certeza, muito marcante. Eu já quero começar dando os parabéns aí para todos os bombeiros da cidade que sempre estão prontamente atendendo essas ocorrências de risco, não é, Tenente? E eu peço, então, para você contar para a gente como começou o incêndio e qual era a situação do apartamento quando os bombeiros chegaram no local. Os relatos que nos passaram através do telefone 93 é que havia um incêndio em um apartamento de um prédio residencial próximo aqui ao centro, de 5 pavimentos. Nossa guarnição prontamente deslocou até o local. Quando nós chegamos, nos deparamos com muita fumaça em toda a edificação. De acordo com a nossa técnica, nós entramos na edificação preparados para o combate ao incêndio e o salvamento das pessoas. Nos deparamos com a moradora do prédio, do apartamento sinistrado, já para o lado de fora, no corredor, e nos informou que havia muita fumaça e um princípio de incêndio na sua sala. Então, nós entramos, usamos as técnicas para fazer a primeira ventilação e depois a água para o combate ao foco do incêndio. Conseguimos salvar 3 quartos e banheiro do apartamento que não foram atingidos pelo sinistro e minimizamos os danos na cozinha. E quando nós conseguimos visualizar todo o cenário, nos deparamos com esta Bíblia, então, bem próximo ao local onde iniciou o incêndio, praticamente intacta. E isso nos chamou muito a atenção,
porque é muito incomum isso acontecer num local de grande caloria concentrada e confinada, né? Normalmente os materiais menos sensíveis ou mais sensíveis são os que primeiro se incendeiam, né? No caso, o papel, o tecido. Pois é, você agora tocou no ponto principal dessa história. A gente viu aí nas imagens tudo destruído ao redor da Bíblia. Há alguma explicação técnica, você que é um especialista no assunto, para explicar o fato da Bíblia não ter sido atingida pelo fogo? Tecnicamente falando, não sofreu o aquecimento necessário para entrar em ignição, né? Todo o material sólido, ele entra em ignição sendo aquecido, né? Uns têm um ponto de ignição maior, sofrem mais, precisam de mais calor para entrar em ignição, e outros menor, que é o caso do papel. O que é estranho, assim, para nós, chama a atenção, é o fato de que o papel em si resistiu mais à caloria do que o plástico, o PVC ali ao lado da televisão, do próprio armário que estava a Bíblia sobre ele. Então, nos leva a crer que é um sinal que, tecnicamente, não tem muita explicação, né? Perfeito. E olha, quem está falando isso é uma pessoa que trabalha com isso e conhece profundamente do assunto. Eu li uma reportagem, inclusive, na qual os próprios bombeiros diziam que esse episódio, essa história, ela reforça a fé de vocês também, que todos os dias trabalham com o perigo. Foi realmente uma história marcante para vocês? Com certeza, né? Nós que diuturnamente estamos nos deparando com o caos, né? Nosso trabalho é administrar o caos, quando todas as pessoas estão evadindo do local atingido por um sinistro, por um acidente, nós estamos chegando para controlar, para tentar ajudar e levar à luz e a mão amiga a todos aqueles que precisam. E realmente isso é um indício, é um fato que fortalece a nossa crença, a nossa espiritualidade, né? De que é a mão de Deus que está protegendo ali, né, as pessoas, né? E o nosso trabalho ele tem muito a ver com isso, porque a gente enfrenta diuturnamente situações que são assim muito inexplicáveis do ponto de vista técnico, né? A gente olha um acidente e vê um cenário que a gente imagina, poxa, ninguém sobreviveu a esse episódio. E às vezes, né, as pessoas saem ilesas ou com lesões mínimas, né? E outras situações que não, bem menos intensas e as pessoas acabam sofrendo lesões mais graves, mais sérias. Então, de fato, né, a gente acredita que a espiritualidade, que é a força divina, que Deus, enfim, né, de acordo com a crença de cada um, está presente sempre, né, ao redor da gente e nos conduzindo. Olha, muito bacana essa declaração, esse depoimento que você acabou de dar. Então, para finalizar, eu queria repassar aqui uma frase que eu ouvi num documentário também, onde um bombeiro falava, né? Ele falou que para ser bombeiro é preciso acreditar em milagres, que muitas vezes vocês chegam no local completamente destruído, completamente tomado pelo fogo, mas vocês têm que acreditar que ainda há vida lá e trabalham baseados nesse milagre. É mais ou menos assim mesmo, tenente? Perfeito, né? Enquanto houver esperança, haverá empenho e dedicação, né, de todos os nossos colegas, nossos bombeiros, né? Para ser bombeiro, a gente tem que ser vocacionado. Quando o senhor enxerga um bombeiro atuando, tenho 100% de certeza que se ele não é um vocacionado, ele é um apaixonado pelo que faz, porque só assim para servir e proteger a comunidade. Tá certo, então nós acabamos de conversar com o Tenente Osmar de Moraes, que é o comandante do pelotão do Corpo de Bombeiros da cidade de Carazinho. Primeiro, muito obrigado pela participação e mais uma vez parabéns por esse belo trabalho. Como você disse, não é uma profissão, é uma missão. Muito obrigado, um excelente programa para vocês, estamos sempre à disposição. Grande abraço. Grande abraço. Bom, vamos mudar de assunto agora para fazer nosso giro de repórteres pelo país e saber o que é notícia nesta quinta-feira. Olha só, o governo do Rio de Janeiro já planeja uma nova operação nos complexos da Penha e do Alemão, onde 121 pessoas morreram na semana passada. Quem vai contar os detalhes é o Anderson Nascimento. O governo do estado do Rio de Janeiro pretende voltar aos complexos da Penha e do Alemão, na zona norte do Rio, onde há 10 dias uma mega operação deixou 121 pessoas mortas.
foi afirmado que novas ações semelhantes já estão sendo planejadas. Na lista para a nova operação estariam favelas com grande poder de resistência, como a Rocinha, Cidade de Deus, Complexo da Maré e o Complexo de Israel, que inclui Vigário Geral, Parada de Lucas e Cidade Alta. Essas ações já teriam autorização judicial. Segundo autoridades de segurança, as operações visam atacar a estrutura financeira das quadrilhas, inclusive empresas usadas para lavar dinheiro. O governo diz que as ações serão voltadas para a região de Jacarepaguá, uma das que mais sofreram com a expansão do Comando Vermelho e é considerada prioritária no plano de retomada de territórios. Na última quarta-feira, o ministro relator Alexandre de Moraes, do STF, recebeu movimentos sociais em Brasília para debater sobre as operações. O ministro determinou que a Polícia Federal abra um inquérito para investigar o crime organizado no Rio de Janeiro. O objetivo, segundo ele, é apurar esquemas de lavagem de dinheiro, de facções e milícias e infiltração de organizações criminosas no poder público. A decisão foi comunicada na abertura de audiência pública sobre segurança no Estado. A Defensoria Pública do Estado afirma que não pôde acompanhar o trabalho de perícia, que daria mais transparência à investigação, e que não teve acesso a laudos e documentos. Moraes determinou que o governo do Rio desse o acesso às informações sobre a mega-operação do dia 28 e a identificação dos mortos. E olha, um temporal causou muitos estragos no Mato Grosso do Sul. O repórter Wellington Pael vai mostrar para a gente as imagens e os prejuízos. Diversas regiões de Mato Grosso do Sul entraram em alerta por causa da instabilidade no tempo. Ontem, o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, já havia reforçado um aviso e emitiu alerta laranja, com risco de alagamentos e até mesmo transbordamento de rios. Moradores da capital, Campo Grande, viram o dia virar noite com a chegada de um temporal. Fortes rajadas de ventos trouxeram a chuva por volta das 10 horas na cidade. O alerta era de tempestade, com chuva de até 100 milímetros e ventos com rajadas que poderiam chegar a 100 quilômetros por hora. O mau tempo causou pontos de alagamentos, enxurradas e a queda de galhos e árvores, além da queda de energia em diversos bairros da capital. Em alguns pontos, árvores caíram sobre veículos. O motorista de aplicativo, Natael da Silva Moreira, de 47 anos, ficou ferido após o carro ser atingido por uma árvore. O acidente ocorreu no bairro Cabreúva, enquanto ele realizava uma corrida durante a tempestade. A força do vento fez com que galhos amassassem o teto e quebrassem o para-brisa do carro. De acordo com a família, o motorista teve um corte na cabeça e perdeu bastante sangue. Ele foi levado, então, para a unidade de pronto atendimento Coronel Antonino. A passageira, que seguia com ele, não se feriu. Durante a chuva, motoristas enfrentam a baixa visibilidade. A tempestade também deixou semáforos intermitentes e alguns até desativados, exigindo atenção redobrada no trânsito. A Defesa Civil da capital informou que, devido às chuvas, o número de emergência 199 está temporariamente fora do ar. O atendimento deve ser feito pelo telefone 156. Em situações de vias alagadas, a orientação é procurar abrigo seguro e manter distância de árvores e redes elétricas. Em caso que envolvam risco com energia elétrica ou ainda necessidade de resgate, o contato deve ser feito pelo 193, que é o telefone de emergência do Corpo de Bombeiros Militar. E a primeira semana de novembro termina com alerta para o sul do Brasil. Um ciclone extratropical deve se formar entre sexta e sábado, provocando temporais, ventos fortes e muita chuva em 5 estados. O Diogo Lachmann, lá do Rio Grande do Sul, tem mais informações. O ciclone deve começar a se formar nesta sexta-feira sobre o sul do país. O sistema nasce a partir de uma área de baixa pressão e ganha força com a umidade que vem do norte e com fortes correntes de ar em altitude. Segundo os meteorologistas, o cenário favorece chuva intensa, ventania e até queda de granizo. No Rio Grande do Sul, as regiões mais afetadas devem ser as Missões, o noroeste e o norte do estado. A Defesa Civil emitiu um alerta para temporais com mais de 100 milímetros de chuva em menos de 24 horas e ventos que podem passar dos 90 quilômetros por hora. Em alguns pontos, o volume pode ultrapassar 150 milímetros. Tudo isso em um período de 6 a 12 horas. Em Santa Catarina, o risco maior é para o litoral sul e serra, onde as rajadas podem chegar a 100 quilômetros por hora, principalmente na madrugada de sábado.
No Paraná, em São Paulo e também no Mato Grosso do Sul, há a previsão de pancadas fortes de chuva e ventos acima dos 60 km por hora, com possibilidade de granizo isolado. E hoje é celebrado o Dia da Malária nas Américas. O objetivo da data é combater a doença. Quem vai trazer os detalhes é a Bárbara Benício. 6 de novembro é celebrado anualmente o Dia da Malária nas Américas. Em 2024, a doença foi uma ameaça para a saúde pública aqui no Brasil, com casos que foram registrados em embarcações no Porto de Santos. A data foi estabelecida pela Organização Pan-Americana de Saúde, que tem como objetivo garantir o tratamento universal da malária, que supera barreiras geográficas e financeiras. Esse dia serve como uma oportunidade para incentivar o comprometimento público e promover o interesse de todos nessa luta contra a malária. Todo ano, nas comemorações, a Organização Pan-Americana de Saúde tenta mobilizar algumas comunidades para se responsabilizarem pela prevenção e tratamento da doença. A organização ainda deseja que um dia a meta de zero malária nas Américas seja cumprida. Enquanto isso, o Brasil registrou uma queda de 26% nos casos da doença no primeiro trimestre de 2025, em comparação com o do ano anterior. Foram 25.473 casos, sendo 99% deles na região amazônica, principalmente em áreas de garimpo. O Dia da Malária nas Américas serve para conscientizar as comunidades e mostrar que essa doença precisa ser um alerta até que não haja mais casos. E agora uma notícia trágica. O ex-deputado estadual Paulo Frateschi, do PT, foi morto a facadas pelo próprio filho hoje. Paulo Frateschi, ex-deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores, morreu nesta quinta-feira em São Paulo, após ser esfaqueado pelo próprio filho durante um surto. A tragédia aconteceu na casa onde ele morava, no bairro da Lapa, na zona oeste da capital. Policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência de agressão doméstica e encontrar o ex-parlamentar gravemente ferido. Frateschi chegou a ser socorrido e levado ao Hospital das Clínicas, mas não resistiu aos ferimentos. A esposa dele também foi atacada, mas sobreviveu com lesões leves. O filho que teve o surto foi detido e levado para o 91DP, aonde o caso será investigado pela Polícia Civil. Em nota, o Partido dos Trabalhadores lamentou a morte de Paulo Frateschi, lembrando sua trajetória de luta política e compromisso com as causas sociais. O ex-deputado tinha 75 anos e já havia enfrentado outras perdas familiares. 2 filhos mortos em acidentes de carro nos anos 2000. Bom, agora é hora de falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem traz as informações é o Bruno Buenos. Por favor, Bruno, entre em nosso estúdio. Boa tarde, Bruno, seja bem-vindo. Bruno, vamos começar falando de um assunto que gerou muita polêmica durante a semana, né? Nós, inclusive, trouxemos aqui essa notícia, que foi a fala do ex-técnico Oswaldo de Oliveira sobre o Ancelotti, o técnico da seleção brasileira, que gerou muita polêmica, né? Exatamente, Kleber. Uma boa tarde a você e também a todos que nos assistem. Depois de toda a repercussão na mídia, Oswaldo de Oliveira se pronunciou e disse que sua fala foi tirada de contexto. Ele voltou a elogiar Carlo Ancelotti e disse não tocar mais no assunto. Vamos conferir. Após a fala sobre o atual técnico italiano da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, que gerou muita repercussão no evento da CBF, o ex-técnico Oswaldo de Oliveira se pronunciou nas suas redes sociais e disse que tudo foi tirado de contexto e que não vai se desculpar. O momento foi inoportuno, porque eu quis valorizar com a minha fala o valor do treinador brasileiro. Eu não sou contra a presença do treinador estrangeiro. Mas a minha preferência é que o treinador da seleção brasileira, especialmente, seja um brasileiro. Não vou me desculpar por algo que eu não falei. E eu acho, como eu disse para ele, o melhor treinador do mundo. E que se não pudesse ser um brasileiro, que fosse ele. E eu torci para que fosse ele quando estava acontecendo a escolha. Oswaldo voltou a falar novamente sobre a desvalorização de técnicos brasileiros no mercado,
mas disse que vai torcer pelo sucesso de Ancelotti na seleção que é tanto apaixonado. Sou apaixonado pela seleção brasileira. É normal que eu esteja vibrando, esteja sentindo muito esse momento. Nós temos uma Copa do Mundo ano que vem e nós precisamos de reconquistar a hegemonia do futebol mundial. Por isso eu estou vibrando, eu estou ansioso com tudo que vai acontecer com a seleção. Não tem nada pejorativo, nada agressivo na minha fala, nem na minha cabeça, nem contra ninguém. Muito pelo contrário, eu estou muito ansioso pelo sucesso da seleção que eu aprendi a amar desde 1958. Espero que essa minha resposta não traga mais desdobramentos. Olha, sobre esse assunto, só um comentário rápido. Realmente pegou mal o que ele falou, e apesar dele dizer que não faz críticas com violência, deu para sentir um pouco de amargura ainda nas palavras dele, né? Com certeza. Isso acaba só desvalorizando ainda mais os técnicos brasileiros. Ancelotti estava ali para prestigiar o evento. Pegou muito mal mesmo, Kleber. Bom, vamos falar de boas notícias agora de futebol. Boas notícias não para a torcida do Flamengo, já que o time, né, entrou em campo ontem, empatou com o São Paulo, mas o que chamou a atenção novamente é que o Gonzalo Plata foi expulso. Parece que o rubro-negro tem acumulado um alto número de expulsões, tá mais rubro do que negro, né? Com certeza, viu, Kleber? Tá fazendo jus aí às cores do time. O Flamengo já soma 6 expulsões nos últimos 48 dias. 3 delas foram apenas do Plata, que foi multado agora pelo rubro-negro. Apesar disso, o técnico Felipe Luiz minimizou o erro do equatoriano mais uma vez. Entre a vitória sobre o Estudiantes no dia 18 de setembro até o empate contra o São Paulo, o Flamengo disputou 13 partidas e recebeu 6 cartões vermelhos em 5 destes jogos, sendo 2 expulsões contra o Bahia. Nesses 5 jogos, o Flamengo só perdeu para o próprio Bahia. Empatou com o Racing em São Paulo e ganhou do Estudiantes e do Sport. Os cartões vermelhos foram para Danilo, Wallace Ian, Everton Araújo e Gonzalo Plata, 3 vezes. O último vai cutar uma multa ao jogador. A expulsão no empate por 2-2 com o São Paulo foi classificada pelo clube como estúpida. O resultado impediu que o Flamengo reassumisse, ao menos momentaneamente, a liderança do Campeonato Brasileiro. Com isso, o Palmeiras poderá abrir 3 pontos de vantagem sobre os rubro-negros, caso derrote o Santos sem Neymar na noite desta quinta. Mesmo perdendo, os palmeirenses seguirão em primeiro pelo maior número de vitórias, primeiro critério de desempate. Apesar da decisão do clube, Felipe Luiz minimizou o erro do camisa 50 na entrevista coletiva. Uma expulsão como a do Plata de hoje, que foi sem querer. Foi sem querer. Ele quis ir na bola e acabou pegando a perna do jogador. Um jogador que estava dando absolutamente tudo para a equipe durante o jogo, estava correndo. Eu jamais vou vir aqui, vou botar o dedo e culpar um jogador por cometer um erro desses. Ao contrário, estou aqui para colocar a culpa em mim mesmo. Eu, como o maior responsável dessa equipe, esse empate é culpa sempre do treinador, que é o maior responsável. O Flamengo tem lidado bem com as expulsões, mas os números não são comuns para a equipe rubro-negra. O resultado não foi bom, mas ainda não está tudo perdido, né, Bruno? Inclusive, por falar em bola rolando hoje, nós temos um clássico paulista, um jogo também que vai ser difícil para o Palmeiras, que pode, em ganhando, né, em vencendo essa partida, aumentar a distância para o Flamengo, né? Com certeza, é um jogo que pode definir muito para os dois times, Kleber. Em momentos muito diferentes na temporada, Palmeiras e Santos se enfrentam nesta noite no Allianz Parque. O Verdão viu o Flamengo tropeçar mais uma vez e quer a vitória para se distanciar ainda mais. Já o Peixe entrou na zona de rebaixamento e precisa pontuar de qualquer jeito no clássico. Com os times em 2 extremos diferentes, o Clássico da Saudade, que acontece hoje no Allianz Parque, pela 32ª rodada do Brasileirão, marca mais uma partida da rivalidade histórica entre Palmeiras e Santos. O time comandado por Abel Ferreira entra em campo com 65 pontos e a segurança de saber que terminará a rodada na liderança. Apesar de estar com a mesma quantidade de pontos que o Flamengo, que empatou com o São Paulo na Vila Belmiro, o time alviverde tem uma vitória a mais. O treinador não terá a presença de Aníbal Moreno, que levou o 3º cartão amarelo no jogo passado e cumprirá a suspensão, além de Lucas Evangelista, o Everton e Paulinho, que estão lesionados.
Do outro lado, o Santos, que não vence há 3 rodadas, está mais um ano na luta contra o rebaixamento. Com 33 pontos em 17º lugar, os santistas precisam somar ponto no Allianz Parque para sair do Z4 novamente. O técnico Vojvoda terá o retorno do lateral esquerdo Souza após suspensão. Em contrapartida, ele não contará com o zagueiro Luan Pérez, que recebeu o 3º cartão amarelo na última rodada. Recuperado da lesão na coxa direita, Neymar não deve ficar à disposição para o clássico. E também há um receio da comissão técnica e do staff do jogador por causa do gramado sintético. O último encontro entre os times paulistas aconteceu em janeiro, pela fase de grupos do Brasileirão, na Vila Belmiro. O Palmeiras venceu por 2-1, com gols de Thales e Richard Rios. É promessa de um jogão, né, Bruno? E a grande ausência vai ser do Neymar mais uma vez. Com certeza, Kleber. A gente sabe da diferença que o Neymar faz para a equipe do Santos, que não vem bem quando ele entra nos jogos. No último confronto contra o Fortaleza, o Santos conseguiu o empate após a entrada dele ali na partida, mas ele já deixou bem claro que não joga no sintético e hoje com certeza vai fazer mais uma falta aí para a equipe do Santos. Verdade, mas esse não é o único jogo da rodada, né? Nós teremos ao todo, né, 3 partidas. Fala pra gente. Com certeza, 3 partidas muito boas hoje, viu, Kleber? Vamos dar uma olhada na tabela. Às 19h30, o Fluminense recebe o Mirassol no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. O Flu está em 7º e luta por vaga na Libertadores, enquanto o Mirassol chega em 4º lugar e é embalado, com uma série de 5 jogos sem perder. Um pouco mais tarde, às 20 horas, o Ceará encara o Fortaleza no Clássico Rei. O Vozão vem de vitória e o Clássico Rei será determinante para o Alvinegro, que tem como principal objetivo na temporada garantir a permanência na Série A. Caso vença o jogo, alcançará a marca de 41 pontos e ficará muito perto de cumprir a meta. Já o Leão, além de querer fugir da zona, quer acabar com um novo jejum de 9 jogos sem vencer o maior rival. A última vez que o Leão venceu o Ceará foi em abril de 2023. E encerrando a rodada, outro clássico que a gente já trouxe aqui é o Clássico da Saudade entre Palmeiras e Santos, que acontece no Allianz Parque às 21h30. Os palmeirenses vão para o Clássico com a possibilidade de abrir vantagem na liderança do Brasileirão, enquanto o Peixe, que está na zona de rebaixamento, precisa somar pontos para sair do Z4. No entanto, a equipe luta contra um tabu na casa do rival. Apenas uma vitória em 15 jogos no estádio terá mais uma missão dura aí na partida de hoje, né, Kleber? Olha, a rodada que promete muita emoção, inclusive, como você disse, com tabus em jogo aí, serão desafiados. Então vamos fazer uma rodada de palpites rápida aí. Primeiro, Fluminense recebe o Mirassol, briga direta pela Libertadores. Olha, briga direta, mas acredito que o fator casa aí pode ajudar um pouco o Flusão nessa. Vou de 1-0 aí para o Fluminense nessa noite. Eu concordo com você, jogando em casa, o Fluminense é favorito, deve ganhar, também aposto aí no 1-0. E agora o grande clássico do Ceará e Fortaleza, que também tem tabu em jogo. Os dois times estão na parte de baixo da tabela, mas clássico é clássico. Com certeza, clássico é clássico, como você já disse, e não tem muito aquele fator casa, as duas equipes ali estão acostumadas a jogar na Arena Castelão, por isso eu vou ficar com 1-1, a equipe do Fortaleza ali não vem tão bem assim no campeonato, mas briga aí pela permanência na Série A, o Ceará também vem de uma sequência boa, mas também ali precisa se manter na parte de cima da tabela e não quer perder por nada hoje. Vou concordar com você novamente, 1-1 vai ser um jogo de muita cautela dos dois times. E para finalizar o grande jogo da noite, já que envolve o líder do brasileiro, o Palmeiras e o Santos. Claro, a gente sabe, todo mundo sabe que o momento do Palmeiras é muito melhor. Mas, repetindo mais uma vez o jargão, clássico é clássico. Clássico é clássico, mas eu acredito que nessa aí tem uma disparidade maior do que nos outros clássicos. Santos não vem bem, o Palmeiras jogando em casa é muito superior. Eu vou ficar com 2-0 aí pro Verdão nessa noite. Concordei com você nos 3. 2-0 Palmeiras também. E muito obrigado pelas informações. É isso, Kleber. Eu fico por aqui por enquanto. Mais tarde eu volto com mais informações. Mas também tarde a você e também a todos que nos assistem. Até mais. Até mais. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. E você que não é de São Paulo, fique agora com a sua programação local. Ótima tarde e até mais.